Olá pessoal, seja bem-vindo à aula do professor Nacélio. Nós estamos trazendo aqui para vocês um assunto muito importante dentro da biologia e diante da dificuldade de muitos alunos em entender a biologia, nós estamos trazendo aqui para vocês biologia do jeito fácil, certo? Então você irá aprender a biologia do jeito fácil, de uma forma bem simplificada para que vocês não possam mais ter dúvida nesse conteúdo abordado. E o nosso conteúdo abordado de hoje, gente, nós iremos falar sobre as características importantes, né? Apenas três características importantes dos seres vivos. Então, essas características, elas fazem parte de toda uma manutenção do ser sobrevivente na natureza. Então, do ser sobrevivente, quando nós falamos em seres vivos, nós estamos falando praticamente em todos os organismos vivos. Então, três características muito importantes que vocês deverão observar ao longo da nossa aula, que essas características irão trazer para vocês o conhecimento, né, geral que todo ser vivo necessita para sobreviver. Pessoal, a primeira característica importante que nós iremos abordar é o ciclo vital de vida, né? Esse ciclo vital da vida é quando o organismo ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele reproduz, mas chega um certo tempo da vida que ele, aliás, com certo tempo ele vai perdendo as forças e chega, né, ao estado final, que é a morte. Então, o ciclo vital nós iremos assistir, é uma das primeiras características que nós iremos abordar na nossa aula. E a segunda característica nós iremos trazer a organização celular, né? Que todo ser vivo, todo organismo vivo, ele é composto por célula, né? Então, por isso nós iremos trazer um pouquinho da organização celular. Então, nós iremos abordar na segunda característica a organização celular. E na terceira característica nós iremos falar um pouquinho de crescimento, né? Que é um do organismo vivo, ele nasce, cresce, se reproduz, né? Mas ele precisa também ter a sua alimentação para poder transformar tudo isso em matéria orgânica. Então, o crescimento do indivíduo também vai fazer parte de uma das nossas características. Então, vamos lá para o primeiro tópico, para a gente trazer para vocês as características vitais de um ser vivo, de um organismo vivo. Então, trazendo para vocês aqui, gente, a primeira característica né, que nós iremos abordar na nossa aula, que é o ciclo vital, né? Então, o ciclo vital de vida, como eu já havia falado para vocês, qualquer organismo vivo, ser humano, um vegetal, qualquer organismo vivo, ele tem que passar por esse processo, né? Desde o nascimento até a morte. Então, isso é chamado de ciclo vital de vida. Mas como a gente quer trazer a biologia simplificada para vocês, né? Nossa aula de hoje é baseada nesses seguintes conceitos. O ciclo vital da vida, gente, nada mais é do que a gente nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, né? Dar continuidade a uma nova família, mas chega um certo tempo que nossos tecidos eles vão ficando mais frágeis, mais fracos. E com isso nós chegamos ao término final, à fase final da nossa vida. Portanto, o ciclo da vida de um indivíduo, gente, ou de uma espécie, né? Nós tratamos como o ciclo da vida de um indivíduo, de uma espécie, ou de um organismo vivo, ou seja, tudo aquilo que é vivo, nós trabalhamos dessa forma, né? Então, nós podemos considerar que o ciclo vital de um indivíduo ele ocorre por diversas transformações ao longo da sua vida. Entre essas transformações, nós estamos trazendo aqui para vocês as principais transformações. Primeiro, o organismo vivo, né, ele passa por todo o ciclo geratório, que é o ciclo reprodutivo, e aí acontece o nascimento, que nós iremos falar daqui a pouco. E o crescimento, a reprodução, que é quando o organismo vivo, que é quando o ser vivo dá continuidade à sua espécie, né, trazendo a reprodução, ou seja, gerando novos filhos, e aí tendo continuidade dentro da sua espécie. E por último, nós temos o envelhecimento do organismo vivo, né? Esse envelhecimento, gente, ele vai
os nossos tecidos desse organismo, eles vão ficando frágeis, eles vão ficando fracos e ele chega ao ciclo final de vida. Que o ciclo final de vida é a morte. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos, alguns têm a média de 80 anos, outros têm a média de 90, raros aqueles que chegam a 100 e poucos anos. Então, o nosso ciclo final de vida, né, é quando o ciclo final de vida de um organismo e de nós seres humanos é quando nós chegamos ao final da nossa vida, que é o caso a morte natural, certo? Então, gente, o ciclo vital, ele tem todo esse processo de desenvolvimento do corpo humano, do ser vivo, das espécies em gerais. Essas espécies, elas podem ser as plantas, elas podem ser os animais em geral, ou seja, qualquer ser vivo permanente na natureza, ele tem que passar pelo ciclo vital da vida. A segunda característica que nós iremos abordar na nossa aula é a organização celular do organismo vivo, é a organização celular de cada ser vivo. Portanto, gente, todo organismo vivo ele é formado por célula, por isso a organização celular. E dentro dessas células nós podemos ter, né, a variação desses organismos vivos e o ser vivo ele é formado através, né, dessa unidade chamada célula. Por isso, gente, a organização celular é a unidade que forma o corpo dos seres vivos. Esse corpo dos seres vivos, nós vamos chamar elas de célula, certo? E quanto a essa classificação da célula? Quanto nós podemos classificar? Como nós podemos definir o número de células de cada ser vivo? Bom, quanto a essa classificação, nós podemos ter nós podemos classificar essas células em duas partes, que faz, né, essa organização celular. Então nós podemos chamar elas de unicelulares, como também nós podemos chamar elas de multicelulares, certo? Então nós iremos ver como classifica cada organismo diante dessas células. Como nós podemos classificar, gente? Quanta quantidade de células que nós podemos classificar num ser vivo que é unicelular. Então, um breve conceito aqui, gente. Os seres vivos que são unicelulares são seres vivos formados por uma única célula, ou seja, o organismo vivo, ser vivo que possui uma única célula, ele é chamado de unicelulares. E quais são esses seres vivos que são chamados de unicelulares? Quais são esses seres vivos que possuem uma única célula? Gente, os seres vivos que são formados por uma única célula, eles são chamados de amebas, né? São as amebas, no caso eu vou colocar um Szinho aqui, são as amebas e as bactérias. Então eles são ser vivos que possuem apenas uma única célula. Eles são ser vivos que possuem apenas uma única célula, as amebas e as bactérias. Então, se o ser vivo possui uma única célula, ele é chamado de um ser unicelular, certo? Então, os seres unicelulares são aqueles que possuem apenas uma única célula. E na outra organização celular, nós temos os seres que são compostos por mais de uma célula. Isso pode ser milhões de células, pode ser 1000 células, milhões. Não tem quantidade certa. Então, a partir do momento que a gente tem essa classificação desses seres vivos que possuem mais de uma célula, nós chamamos eles de multicelulares. Multi, quer dizer muitas células, né? Então, dentro dessa classificação dos multicelulares, gente, esses seres vivos são formados por mais de uma célula, por diversas células, por várias células, por milhões de células. Professor, e quem são esses animais? Quem são esses seres vivos? Quem são esses organismos vivos que nós podemos encontrar com mais de uma célula? Simples, gente. Todo ser vivo que possui mais de uma célula é chamado multicelular. Quem está classificado? Né? Então, a gente está trazendo aqui alguns exemplos. Por exemplo, os animais, eles são contidos de milhões de células, né? De milhares de células.
As plantas, elas são contidas de milhares de células. O ser humano, por exemplo, né, é contido de milhões de células. E entre outras espécies, vivas, né? Os mais variados tipos, né, de organismo vivo, eles são contidos por mais de uma célula. Então, se esses organismos são contidos por mais de uma célula, eles são chamados de multicelulares. São seres que possuem mais de uma célula, diferentemente dos unicelulares, que são seres que possuem apenas uma única célula. Então, tirando isso, gente, tirando as amebas, as bactérias, todos os organismos vivos são formados por mais de uma célula, e com isso eles, né, são multicelulares. Então, dentro da nossa organização celular, nós trouxemos os dois exemplos da formação quanto a sua quantidade de células de cada organismo. Nós trouxemos o unicelular e nós trouxemos o multicelular, certo? Os unicelulares são os que possuem uma única célula e os multicelulares são aqueles que são formados por mais de uma célula, ok? Então vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo, nosso terceiro e última característica geral desses seres vivos, né, que nós iremos abordar agora no próximo passo, o crescimento de cada organismo vivo. Então, pessoal, encerrando a nossa última característica aqui geral dos seres vivos, né? Nós estamos trazendo aqui 3 exemplos apenas das características gerais dos seres vivos. Nós estamos trazendo apenas 3 exemplos, né? Sabemos que tem outras diversas características e que cada ser vivo tem sua característica de sobrevivência dentro do seu habitat, dentro do seu ambiente. Mas a nossa intenção hoje é trazer 3 características importantíssimas para o ser vivo. Então vamos lá, o crescimento, gente. O crescimento ele se dá, ele está relacionado ao aumento de tamanho do ser vivo. Ele está relacionado ao aumento do tamanho do ser vivo ou do organismo vivo ou do indivíduo. Então toda vida que a gente falar em ser vivo, nós podemos classificar indivíduo, organismo, certo? Então ele está relacionado ao tamanho, né? O crescimento está relacionado ao tamanho do indivíduo vivo. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo nasce, ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando forma, até chegar à sua reprodução, até chegar ao seu ciclo final de vida. Então, o crescimento é o desenvolvimento que o organismo vivo alcança, certo? E para esse desenvolvimento, né, para esse organismo vivo ter uma boa postura, ter um bom desenvolvimento, né? E ele precisa ter uma boa alimentação, gente. Que essa alimentação ele irá transformar tudo isso dentro do seu contexto de vida numa transformação que nós podemos chamar a capacidade que o ser vivo possui de incorporar, ou seja, transformar a matéria, tudo aquilo ele irá transformar em matéria orgânica. E a alimentação é extremamente importante para o desenvolvimento de cada organismo vivo, certo? Então a alimentação ela é extremamente importante para o desenvolvimento de cada ser vivo. Então cada organismo vivo, cada ser vivo, ele vai ter o seu desenvolvimento de acordo com sua estrutura corporal. Então, gente, essa é a nossa primeira aula de biologia. Nós estamos trazendo aqui biologia de um jeito fácil para que você possa aprender, para que você possa compreender, né? E se inteirar no assunto e saber que a biologia ela faz parte da nossa vida em todos os contextos que a gente imaginar. E se você gostou dessa aula, curta, inscreva no canal para que possa fortalecer o nosso trabalho e trazendo mais informações, mais aulas simplificadas para vocês dentro da biologia. Ok, pessoal? Muito obrigado e forte abraço.